Oi, eu sou o Filho da Nuvem e você já se sentiu um pouco perdida ou perdido sobre qual a próxima linguagem de programação que você precisa estudar ou qual a próxima tecnologia? Eu já me senti assim também, eu acho que todo mundo que trabalha exclusivamente com programação se sentiu assim pelo menos uma vez. Eu acho isso super normal. Eu tenho a impressão de que tem cada vez mais palavras, mais frameworks, mais tecnologias, mais linguagens. Então isso é natural que a gente se sinta um pouco perdido, né? Tem tantas opções, qual que é qual que é o meu próximo passo? Mas nos últimos meses, no último ano, eu acho que foi um ano bem reflexivo, convenhamos, eu parei para pensar um pouco de qual seria, como eu decidiria qual a minha próxima linguagem de programação, ou principalmente qual é a próxima linguagem que com certeza eu não vou estudar agora. Então eu vou compartilhar um pouquinho desses meus pensamentos com você nesse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo a convite da Rocket City, porque na semana que vem, dos dias 22 a 28 de fevereiro, vai ter mais uma edição da NLW, uma semana intensiva com conteúdos exclusivos feitos pelos educadores do time da Rocket City. Dessa vez vão ser 3 trilhas de tecnologias diferentes. A primeira trilha é a trilha de React, vai ser a primeira vez que a Rocket City vai trazer o Next.js nessa trilha e falar um pouquinho também sobre Server-Side Rendering. A segunda trilha é a trilha de Node.js e pelo que eles me disseram, eles vão focar bastante na estruturação desse tipo de projeto, o que é muito interessante. E eu estou muito empolgado para a terceira trilha, que vai ser a primeira trilha fora do ambiente JavaScript que eles já fizeram numa NLW. Vai ser uma trilha exclusiva sobre Elixir. Eu já me inscrevi e para você se inscrever também é só você clicar no link que está aqui na descrição. O evento, obviamente, é totalmente gratuito. Voltando para o vídeo, eu preciso dar um aviso que o que eu vou dizer aqui faz sentido e é para quem já sabe programar e já domina pelo menos uma linguagem de programação. Se você está estudando a sua primeira linguagem, o melhor conselho que eu posso te dar agora rapidamente é: continue estudando essa linguagem. Não olhe para trás, continue estudando, porque seu objetivo é aprender algoritmos. Você não tem nada a ver com linguagem ainda, pelo menos na minha opinião. Esse vídeo é para quem já domina uma linguagem e quer estudar outra linguagem. Para descobrir qual linguagem eu vou estudar ou qual linguagem eu não vou estudar, eu cheguei em algumas perguntas que eu tenho que me fazer. E você pode usar essas perguntas para você também. De cara, a pergunta mais importante para mim é: essa linguagem que eu vou estudar, ela vai me ajudar a resolver um problema que eu não conseguia resolver antes com as linguagens que eu já sei ou com a linguagem que eu já sei? Por exemplo, eu fiz minha carreira inteira, né? Boa parte da minha carreira, a maior parte, em PHP. Então sei muito sobre PHP, estava lá resolvendo os meus problemas web com PHP, porque o PHP nasceu para isso, nasceu para web. Se eu migrar de PHP para Go, depois que eu aprender Go, que tipo de problema eu vou conseguir resolver que antes eu não conseguia resolver com PHP? Eu só estou dando exemplos aqui, mas o PHP, como eu acabei de falar, nasceu colado com o HTTP, nasceu para a web, para resolver problemas da web. Só que à medida que o tempo foi passando, a linguagem foi evoluindo e as pessoas foram usando a tecnologia para outras coisas também. Por exemplo, é muito comum a gente fazer um cron job, um processo em background num servidor em PHP, né? Por exemplo, todo final de mês gera um relatório e aí a linguagem acaba sendo PHP por alguma comodidade. Mas o PHP, por exemplo, ele é monothread, né? Quando eu rodo esse meu script, esse meu programa background em PHP, eu tenho um processo rodando e se eu quisesse brincar com threads, com concorrência, com paralelismo, eu teria que ou usar alguma extensão do PHP, mas eu já entraria num nicho que essa comunidade não discute tanto, ou não discute tanto e não está tão acostumada como uma outra tecnologia, uma outra comunidade em volta de outra linguagem, que é a linguagem Go. Go nasceu com essa ideia de concorrência, né? Paralelismo, entre aspas, Go routines, channels. Então, a comunidade de Go vai estar muito mais madura. Se você começar a estudar Go, uma hora ou outra, não precisa ser no começo,
Mas vai chegar um momento que você vai se deparar com a comunidade discutindo muito mais sobre esses assuntos do que em uma outra comunidade que ainda não está pensando sobre isso ou está engatinhando nesses assuntos. Então você vai aprender muito mais sobre esse tópico e talvez resolver um novo tipo de problema, né? Esses problemas de concorrência, esses problemas de paralelismo nessa linguagem, que é algo que você não tinha muito contato ou não aplicava tanto na outra linguagem, no PHP. Então é só um exemplo. Agora vamos para o caso contrário. Vamos supor que eu seja um especialista, que eu sei tudo sobre Ruby on Rails, ou seja, eu sei usar um framework da linguagem Ruby para criar aplicações web, né? A ideia do Ruby on Rails, pelo menos ele começou com essa ideia. E aí agora eu estou pensando em sair do Ruby on Rails para aprender Django, para aprender um framework web Python. Qual o tipo de problema que eu vou resolver depois que eu aprender o Django? Eu vou resolver que tipo de problema com ele que eu não resolvia com o Ruby on Rails? Eu não preciso dar essa resposta aqui, mas a ideia é, será que eu estou saindo de uma tecnologia que já me resolve alguns problemas web e aí eu estou migrando para outra que resolve os mesmos problemas? Obviamente esse é um dos pontos, essa é uma das perguntas que eu me faço. Então, para eu escolher uma linguagem, eu me pergunto, tá, se eu aprender essa linguagem, que tipo de problema diferente eu vou resolver? Eu vou estar resolvendo um problema diferente? Mas tem um outro ponto, tem outros na verdade, mas tem um segundo ponto, que é, talvez eu tenha consciência de que eu estou migrando de uma tecnologia para outra, não porque eu quero resolver um problema diferente. Eu quero resolver o mesmo problema, mas eu quero resolver ele de uma forma diferente. De repente, usando um paradigma de programação diferente. Por exemplo, vamos supor que a minha carreira toda eu tenha focado para ser um especialista em APIs e também focando em Java. Então eu sou um ótimo programador Java, focado em APIs e aquele Java bem padrãozão mesmo. Não faz sentido eu querer migrar de tecnologia para resolver um novo tipo de problema, porque eu estou lá focado nas minhas APIs. Mas talvez eu queira trocar de tecnologia para continuar resolvendo esse problema de outras formas. Como eu disse, usando um paradigma de programação diferente. Eu posso sair do Java clássico e ir para Clojure, por exemplo, que é uma linguagem totalmente funcional, puramente funcional, bem diferente do Java, mas eu ainda vou resolver o mesmo problema de criação de APIs. Qual que é o meu ganho, então, se eu estou resolvendo o mesmo problema? Talvez o que eu quero é realmente abrir a minha cabeça e pensar de uma forma totalmente diferente, porque paradigmas de programação nos forçam a pensar e a estruturar o nosso pensamento de uma forma diferente. Tudo aquilo que eu sabia sobre orientação a objetos, sobre heranças, sobre Solid, sobre design pattern, agora eu posso até tentar encaixar isso no mundo funcional, mas boa parte das coisas vão se dissolver e vão ser resolvidas de outras formas. Eu vou ter que pensar muito mais sobre funções puras, sobre imutabilidade do que eu pensava antes. Então, eu continuo resolvendo o meu mesmo problema, só que agora eu tenho uma nova habilidade, eu tenho uma nova forma de resolver esse problema. Então, ainda é super válido trocar de linguagem, trocar de tecnologia, se esse for o objetivo. Então, as duas primeiras perguntas que eu faço para decidir se eu vou estudar uma linguagem de programação nova a primeira é, depois que eu estudar essa linguagem de programação nova, eu vou resolver um problema que eu não resolvia antes? A segunda pergunta é, ok, talvez eu não resolva um problema diferente, mas eu vou aprender uma forma nova de resolver esse problema com essa outra linguagem de programação? Então essas são as duas. Eu tenho também uma terceira pergunta, que é, existe algum motivo de carreira, existe algum motivo de trabalho que esteja me forçando, vamos dizer assim, a estudar essa nova tecnologia? Eu falei agora sobre o Clojure, ainda estou devendo um vídeo só sobre isso, mas no ano passado eu entrei numa nova empresa e a maioria dos serviços, a maioria das aplicações estavam em Clojure, então eu tive que estudar Clojure não só porque eu queria, mas porque o mercado, porque a minha carreira me forçou a isso. Eu tinha que estudar por causa do trabalho. E talvez outro exemplo seja, você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora mobile, então você cria aplicativos de celular e aí você está focado em React Native, mas de repente você começa a perceber que seria bom que você aprendesse Flutter porque você acredita que Flutter vai crescer muito, vai ter muitas vagas de Flutter ainda. Então, é super comum que você queira mudar de tecnologia, não porque você vai aprender algo
super novo ou porque você vai resolver um problema diferente, mas simplesmente porque o mercado está te dando algumas dicas de que essa é uma boa jogada, um bom passo para a sua carreira. O ponto aqui desse vídeo não tem problema absolutamente nenhum se você quer estudar uma linguagem de programação porque você quer aprender outra linguagem. Eu já fui assim, eu só queria aprender mesmo outra linguagem, não tem problema nenhum. Mas pensando em carreira, nosso tempo é escasso, nosso tempo é limitado. Então, pensando em carreira, é melhor você prestar atenção para ver se você não está aprendendo, você já sabe uma linguagem de programação e aí você está tentando migrar para outra que não vai te agregar em muitas coisas. Você vai continuar resolvendo os mesmos problemas dos mesmos jeitos, porque usam os mesmos paradigmas, uma semelhança muito grande. Será que você não está trocando 6 por meia dúzia? Então o ponto aqui é mais ou menos esse. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a próxima linguagem de programação que você quer aprender e por que você quer aprender essa linguagem. Além disso, se você tiver alguma dica extra de como você estuda linguagens, eu quero que você deixe aqui embaixo também para ajudar outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou trazer também o meu guia de estudos, como eu estudo uma nova linguagem de programação. Se esse vídeo já tiver saído, eu vou deixar ele aqui, ou seria aqui, não sei. E a gente se vê nesse vídeo. Tchau!